amigos y hermanos presentes, Muito bom dia, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros e igrejas. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião leremos Apocalipse do capítulo 10. Verso 1 em diante, onde nos diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu escrevi. Mas ouvindo uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não os escrevas. E o anjo que vi sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, a qual criou o céu, o que nele há, e a terra que nela há, e o mar que nela há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu ouvi do céu, tinha ouvido e tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dai-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele falou-me, ou disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la e nos abra a Escritura, sua palavra, nesta ocasião, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A revelação contida nos 7 trovões que João escutou e foi proibido escrever. Pode se sentar, queiram ter a bondade. Por que são tão importantes esses 7 trovões de Apocalipse capítulo 10? O primeiro é que são a voz de Cristo, o anjo do pacto, falando à sua igreja, representada sua igreja em João o apóstolo. Aqui no capítulo 10, Cristo está falando como leão. É muito importante notar isso, porque isso concorda com as palavras do ancião de Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante. E sobretudo, mas vamos ler aqui.
para que vocês tenham um quadro claro da importância dos trovões de Apocalipse capítulo 10. Capítulo 5 de Apocalipse, versículo 1 em diante, que diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com os 7 selos. Este anjo de Apocalipse, capítulo 10, vem com esse livrinho aberto, a qual em Apocalipse 5 está fechado. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Este anjo está perguntando quem é digno para tomar esse livro e abrir esses selos que estão fechados. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Ou seja, que ninguém era digno dos que estão vivos na terra, dos que haviam morrido e seus corpos estavam sepultados, e dos que estavam no céu. Também ninguém era digno. Nenhum ser humano era digno para tomar esse livro e abrir os selos. Este livro é o título de propriedade dos céus e da terra, é o título de propriedade da vida eterna. É o livro da vida do Cordeiro. É o livro onde estão escritos os nomes de todos os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E continua dizendo: eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, nem de olhar para ele. E me disse um dos anciões: eis aqui, e aqui aparece um dos anciões. E disse-me um dos anciões: recordem que João estava muito triste, chorava muito, porque se não aparecesse um digno de abrir esse livro, tudo estava perdido. E, consequentemente, tudo voltaria ou regressaria ao nada. A raça humana desapareceria. E disse-me um dos anciões: não chores. Ou seja, ele sabia, ele conhecia o programa. João não sabia. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá é Cristo. E em Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 16, o mesmo Jesus Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. E ele tem também a chave de Davi. Apocalipse no capítulo 3, versículo 7 diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse é Jesus Cristo.
E como leão da tribo de Judá, puede abrir ele pode abrir con la llave de David, com a chave de Davi por lo tanto puede abrir el e, reino, portanto, pode abrir o reino de Davi. abrirlo para entrar al reino Abriu de David para entrar no reino de Davi correspondiente. no momento correspondente. Puede abrir para la restauración del reino, Pode abrir para a restauração do reino de Davi. así como le dio la llave del reino de los cielos. Assim como deu a chave do reino dos céus a Pedro, a revelação, Tiene Cristo la llave Cristo también, tem a chave também para abrir la dispensación del reino a dispensação do reino y abrir el reino de David, e abrir o reino de Davi, al reino de David, en el para que entre no reino de Davi no momento correspondente, para lo cual tiene que tomar el libro sellado para a qual con 7 tem que sellos. tomar o livro selado com os 7 selos também. Vamos a seguir leyendo lo que Vamos continuar lendo está hablando o con que o ancião está falando com João. Juan. Dice aquí el león E de la diz, tribu de Judá, e disse-me la raíz de um David, dos anciões: ha vencido não chores, para abrir eis aqui o el leão da libro tribo de y Judá, desatar a raiz de los Davi, siete que sellos. venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Y vi en medio E del olhei, trono e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais y viventes, en medio de los ancianos, e entre os anciões, y un um cordeiro, como inmolado, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, son los siete que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. El anciano le dijo: he aquí el león de la tribu de O Judá. ancião disse: Y cuando Juan miró, eis o leão da tribo de Judá. E quando João olhou, o que viu foi um cordeiro. estaba saliendo del trono del Padre, Estava saindo do trono do Pai, do trono de intercessão, en donde él es el cordero de onde Dios, ele é o cordeiro de Deus que en la cruz del Calvario, morreu na cruz do Calvário y efectuó e efetuou el sacrificio o de expiación sacrifício por de el ser expiação pelo ser humano. humano, y también cumplió el sacrificio E quando também cumpriu o sacrifício do Cordeiro para la Pascual, preservación de la vida, para a preservação da primogénitos escritos vida dos primogênitos escrito no céu, en el libro de la vida del no Cordero. livro da vida do Cordeiro. Y por consiguiente E, es consequentemente, el único digno ele é o único digno salir del para trono sair do trono de intercessão, cuando complete su iglesia, quando complete a sua igreja, e, consequentemente, quando tiver redimido até o último escrito no céu, de la vida del Cordero. no livro da vida do Cordeiro. Al terminar su labor de E ao intercesión, terminar o seu trabalho de intercessão, e já está reconciliados com Deus, todos os escolhidos, eleitos, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, entonces ya él sale então ele já sai do trono de intercessão onde ele está como Cordeiro de Deus, que quitó el pecado del mundo, que tirou o pecado do y como sumo mundo, sacerdote haciendo intercesión e como o sumo sacerdote fazendo intercessão no templo celestial, de Melquisedec, el segundo a ordem de Melquisedeque, representado en el a qual foi refletida e representada na ordem sacerdotal de Arão. y también en uno de los salmos E também em um dos salmos de la escritura nos habla da Escritura nos fala, del rey David, falando do rei Davi, el cual es tipo de Cristo, o qual é tipo de él Cristo, es sacerdote e según el ele é orden. sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Es que no solamente en David, É que não somente em Davi, mas de Adão para cá, se em reflejó todos os profetas se refletiu Cristo e a obra llevaría a cabo. que ele realizaria. Por ejemplo, Por exemplo, en Adán, em Adão, teniendo una descendencia tendo uma descendência de Dios, ella es de Dios. de filhos e filhas de Deus. Y Cristo es el segundo Adán, E Cristo é o segundo Adão, teniendo una descendencia
tendo uma descendência que nasce da água e do Espírito por meio de escutar a pregação do Evangelho de Cristo e serem batizados em água em seu nome, e Cristo batizá-los com o Espírito Santo e fogo, e produzir neles o novo nascimento. E assim nascem, não da vontade de varão, não da vontade de carne e nem de varão, mas de Deus, do Espírito de Deus. Capítulo 1, versos 10, el 13. São João, no capítulo 1, versículo 10 ao 13. E a Nicodemos, no capítulo 3, Cristo diz: em verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, não pode entrar nele e não pode entender, não pode ver. E continua dizendo, porque Nicodemos não compreendia isso do novo nascimento e pensava que era nascer outra vez através da sua mãe. E se já estivesse anciã ou que havia morrido, era algo impossível. E como podia? Diz Nicodemos, e como pode? Por acaso o homem, sendo já velho, ou seja, sendo já adulto, entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer de novo? Ou seja, é como acontece com muitas pessoas que escutam algo e dão uma interpretação incorreta. Está falando do novo nascimento, de que não é da vontade de varão e não é por meio de um homem e de uma mulher. É por meio da união de Cristo com sua igreja, de etapa em etapa, de era em era, produzindo um novo nascimento em milhares ou milhões de pessoas que o recebem como único e suficiente Salvador. E assim se nasce no reino de Cristo, se entra no reino de Deus. E em Colossenses, nos diz no capítulo 1, versículo 12 em diante, que Deus nos trasladou das trevas ao reino do seu amado Filho. E no campo espiritual, os crentes em Cristo nascidos de novo entram no reino de Deus, no reino de Cristo, que está na esfera espiritual. Por isso diz São Paulo em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, mas a nossa cidade está nos céus, aonde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, que Ele tem o poder, o mesmo poder que Ele tem para sujeitar a si todas as coisas, porque a Ele foi dado no céu todo o poder. Disse o próprio Cristo em São Mateus, no capítulo 28, versículo 16 ao 20, quando diz aos seus discípulos, antes de subir ao céu, de ascender ao céu, e diz: todo o poder me é dado no céu e na terra. E os envia para a pregar e batizar. Ele tem o poder do céu e da terra, porque se sentou à destra de Deus no céu, como Ele havia dito que faria. São Mateus, capítulo 26, versículo 64 nos diz. Capítulo 26, versículo 64. Cristo diz, quando perguntam no versículo 63,
63. E Jesus, porém, guardava silêncio. Isto foi quando estava sendo julgado pelo concílio do Sinédrio. Isto foi na noite da véspera da Páscoa. E Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus lhe respondeu, disse-lhes: tu dissestes. E digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à destra do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, que Cristo não negou que Ele era o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, e que se sentaria à destra de Deus no céu, para o qual tinha que morrer, ressuscitar glorificado, para ir à presença de Deus nessa dimensão celestial, para o qual, depois de ressuscitado e ter estado com seus discípulos uns 40 dias, mesmo que no dia em que ressuscitou, Ele subiu ao céu e se apresentou, e apresentou o seu sangue, o seu sacrifício, no lugar santíssimo, no lugar de intercessão, lá no céu, no propiciatório. E depois regressou e esteve com seus discípulos, aparecendo, digamos, todos os domingos, porque foi domingo que ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. E depois, quando voltou a aparecer aos seus discípulos, tinham passado 8 dias, ou seja, domingo novamente. Se pensarmos que todos os domingos aparecia, pois é o que o cristianismo também pensa, que todos os domingos Cristo está no culto para abençoar todos os crentes em Cristo que estão louvando a Deus e escutando a sua palavra. E então Cristo derramando as suas bênçãos de conhecimento, suas bênçãos de regozijo aos corações de todos os crentes. E assim tem sido, que todos os domingos é o dia de escola bíblica em todas as igrejas, exceto os que guardam o sábado. Os discípulos, aos sábados, aproveitavam para irem na sinagoga e pregar. E depois, no domingo, eles se reuniam em privado, ou seja, culto das igrejas nos diferentes lugares de Israel, as quais tinham sido formadas pelos crentes em Cristo de cada território. E depois, quando o Evangelho passou aos gentios, lá na Ásia Menor, São Paulo também estabeleceu as igrejas entre os gentios, e aos domingos se reuniam para escutar a pregação do Evangelho de Cristo. E aos sábados aproveitavam para irem à sinagoga e apresentar a mensagem de Cristo. E muitos judeus, e mesmo os principais nas sinagogas, rabinos, chegaram a crer também em Cristo. Assim foi naqueles tempos. Atualmente, pois a maioria do cristianismo não se reúne no sábado, mas somente no domingo. Nos dias dos apóstolos lá em Israel, do apóstolo Pedro e todos os demais apóstolos judeus lá, se reuniam aos domingos. O culto do domingo já era com os crentes, os cristãos, mas os sábados, como disse, aproveitavam para ir
às sinagogas e apresentaram o Evangelho de Cristo, o Evangelho da nossa salvação. Atualmente, pois como disse, somente algumas igrejas estão em culto aos sábados ou guardam o sábado e não guardam o domingo, e outras, pois, ficam somente com o domingo, porque não há sinagogas onde ir para pregar. E se há, pois talvez não são bem-vindos. E agora, temos que entender, isto é para bem-vindos para que pregue Cristo. Podem ser bem-vindos para que estejam sentados e escutem tudo o que se fala, mesmo que são bastante fechados quanto aos cultos. São atividades com judeus e somente alguns convidados que alguns judeus levem. Por isso, não é nenhum problema. Não se pode fazer guerra uns aos outros. E já podemos ver o que custou as guerras entre os judeus, ou de judeus contra cristãos, e depois da parte do cristianismo contra os judeus. Custou milhões, ou milhares ou milhões de vidas, as quais foram mortos nessas guerras religiosas. Não desejamos que ocorra de novo. Ainda que, conforme os escritos proféticos, Deus mostrou que vai se repetir. Como vai ser? Nos fala do anticristo. E sob a direção do anticristo, milhares ou milhões de vidas que seres humanos vão morrer. E muitos, por estarem bem agarrados de Cristo, muitos do cristianismo vão morrer. E muitos do judaísmo, judeus, também vão morrer. Mas isso deixamos quietinho por enquanto. Já vimos que Cristo disse que ia subir ao céu e ia se sentar à destra de Deus. Em São Marcos também diz, São Marcos no capítulo 14, versículo 61 em diante diz: mas ele se calou e nada respondia. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus lhe disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia, e o que vos parece? E todos consideraram culpado de morte. Deus tinha cegado os líderes religiosos daquele tempo, para que não vissem, para que não entendessem e não crescem que Jesus era o Messias. Porque havia um programa divino que tinha que se realizar, e era o sacrifício de expiação pelo pecado para reconciliação de judeus e de gentios com Deus. E por essa causa, Deus os cegou. Por isso é que dizem em diferentes ocasiões que estavam cegos
guías de ciegos. Cegos, guia de cegos. Isaías nos E habla também em Isaías nos fala sobre que isto, sucedería. que aconteceria. E porquanto Deus os cegou, Entonces, no vamos a molestar então a ellos, não vamos incomodá-los, pedir mas como pedir, Jesucristo como Jesus Dios Cristo, tenga que misericordia. Deus tenha misericórdia deles. Cristo dijo en la cruz, Cristo disse na cruz: Pai, que no sabe perdoa-os, lo que hacen. porque não sabem o que fazem. Fue para Dios tener misericordia Foi para también, Deus ter misericórdia também dos gentios, los cuales se formaría la iglesia aos del quais Señor formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. de una nación, Uns de uma nação, otros de otra nación, uns de donde buscaría uma nação e outros de outra nação, de onde buscaria um povo para o seu nome. en este tiempo final, Neste tempo final, en la semana número 70, na semana número 70, quando começar, ou quando estiver para começar, essa segunda parte da semana número 70, que corresponde a 3 anos e meio, les va a abrir los ojos espirituales Deus vai abrir os olhos espirituais, y se va a dar cuenta vai dar um avivamento cuando el Mesías e vão perceber, aparezca para ellos depois quando o Messias apareça para eles, que aquel que vino 2000 años que atrás aquele que veio 2000 anos atrás, Jesus, en su venida era o Messias em sua vinda rechazado. e foi rejeitado. Tenía que suceder. Mas assim tinha que acontecer. Todo eso bajo el ministerio Vão también compreender também de los dos olivos tudo isso sobre o ministério também das duas oliveiras, y Elías. que são os ministérios de Moisés e Elias. Esos son los ministerios para Israel. Esses são os ministérios para Israel para o último dia. Para la semana, la segunda parte, Para a segunda parte ou última parte número 70 de la da semana profecía, número 70 da profecia de Daniel, do capítulo 9, versículo 21 27. ao 27. Y ahora nos movemos E agora nos movemos al libro de los Hechos, ao livro dos Atos. en el libro de los Hechos Livro dos Atos. tenemos ahí una escritura Temos aí uma escritura. debe ser el capítulo 7, Deve ser o capítulo 7, verso 55, cuando versículo 55. estaban apedreando a Esteban. Quando estavam apedrejando a Estevão, Él dice la escritura, ele diz a escritura: vosotros recibiste la ley por disposición de Vós que ángeles, recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes, sus corazones e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração contra él. e rangiam os dentes contra ele. Llenos del Espíritu Mas Santo, ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no vio céu, la gloria de Dios viu a glória de y Deus Jesús e Jesus que estava de Dios. à direita de Deus. Y dijo, E he aquí disse: veo los cielos Eis que abiertos, vejo os céus abertos y al Hijo del Hombre e o Filho do Homem a la diestra de que Dios. está em pé à mão direita de Deus. Y si buscamos las cartas E se buscamos as apostólicas, cartas apostólicas, tanto de San Pedro tanto como de São Pedro como a de São Paulo, veremos que ellos también muestran veremos que eles também mostram que Cristo a la diestra de Dios, está à destra de a la Deus, diestra del poder de Dios, à destra do poder de Deus. por consiguiente, E, consequentemente, todo todo o poder poder divino que es manifestado, que é manifestado, todo poder de Dios todo que o es poder de manifestado, Deus que é manifestado, viene por medio vem de Jesucristo. por meio de Jesus Cristo. Podemos ver
que Cristo, podemos ver que el Cristo, ángel fuerte o anjo forte que desciende del que cielo, desce do céu, en Apocalipsis capítulo 10, em Apocalipse capítulo se 10, encuentra todavía en el cielo, encontra-se ainda no céu com o seu corpo glorificado. todavía Él está como cordero, Ele ainda está como cordeiro, cordero del sacrificio, como o cordeiro do sacrifício, con su sangre com o seu sangue en el lugar santísimo, lá no lugar santíssimo, en el propiciatorio, no propiciatório, que es el asiento de Dios, que é o assento de Deus el trono de Dios, e trono de Deus, y está como sumo sacerdote, e está como sumo sacerdote, fazendo intercessão por cada pessoa que o recebe como Salvador, e também pelos que já são crentes, quando cometem alguma falta ou erro e pedem perdão a Cristo, reconhecendo a sua falha, a falha da pessoa, e Cristo o perdoa e com o seu sangue o limpa de todo o pecado, e assim nos mantém limpos diante de Deus. y cuando Dios nos mira, nos E ve quando Deus nos olha, nos vê sem pecados, a través nos vê de la sangre de Cristo, através do sangue de Cristo, ha tomado el pecado, o qual hemos tomou o confesado a Él, pecado que confessamos ha a sido Ele echado sobre las- e en foi la lançado sangre de no Cristo, sangue de Cristo y ha regresado e regressou a su lugar de origen. ao seu lugar de origem, que foi o diabo. Eso es lo que es representado Isso é o que é representado na Santa Ceia en e la batalla também no lavatório de pés, que nos mostra, tiene limpios. que nos mantém limpo todo o tempo. O sea que cuando recibimos a Cristo, Ou seja, que quando recebemos a Cristo pedimos perdón a Él, e pedimos perdão a Ele, que hemos pecado, reconhecendo somos pecadores, que temos pecados e somos pecadores, e Cristo com seu sangue nos limpa de todo o pecado, y si se comete alguna falta, e se comete alguma falta, não tem que voltar outra vez para confessar e pedir perdão pelos pecados que já tinham cometido antes de convertirse a de Cristo, se converter a Cristo, recibir a Cristo como antes de Salvador. receber a Cristo como Salvador. Esses já foram apagados. Luego uno se acerca para Depois a pessoa los problemas, se aproxima para os problemas, faltas, enganos ou pecados que comete na sua trajetória como cristão. que van pasando los días, À medida que vão passando os dias cuerpo místico no de corpo místico de Cristo, cada persona. cada pessoa. No hay otro intercesor en el Não cielo, há sino outro intercessor no Jesucristo. céu a não ser Jesus Cristo. No hay otro Salvador, Não sino há outro Jesucristo. Salvador a não ser Jesus Y Cristo. no hay E não há ninguém através da qual possamos chegar a Deus, medio de Jesucristo, el mismo. mas por meio de Jesus Cristo. Yo soy el camino. Ele mesmo disse, quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João, capítulo 14, verso 6. verso Por 6. tanto, Portanto, Él es nuestro Ele intercesor. Él es mi intercesor. é nosso intercessor. Entre yo Ele é meu y entre intercessor Dios. entre eu e Deus e entre Deus e eu. Y Él es el intercesor de quien más E Ele é o intercessor de quem mais? también. De cada um de vocês também. Señor Jesucristo. Nunca se separem do Senhor Jesus Cristo. Quem se separa de Cristo se separou do seu intercessor, do seu representante no céu. Cristo es el Cordero de Dios Cristo que quitaría el é o pecado Cordeiro del de mundo, Deus que tiraria o pecado do mundo, en San Juan, capítulo como apresentou João Batista em São João no capítulo 1, versículo 29 ao 36, quando disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Y así E assim ocurrió ocorreu para la preservación para a preservação da vida de los dos primogênitos escritos no céu, en el libro no livro de la vida del Cordero. da vida do Cordeiro. Y ahora la vida de la sangre E agora,
a vinda do sangue, que é o Espírito Santo, a vida do sangue de Cristo é o Espírito Santo, a qual vem ao crente em Cristo e produz o novo nascimento. Nasceu no reino de Deus e, consequentemente, está no reino de Deus, sentado em lugares celestiais, com Cristo Jesus, nosso Senhor. E nos falta a parte física, que é a redenção do corpo, na qual é a adoção como filhos e filhas de Deus fisicamente, com corpos eternos, imortais, incorruptíveis, glorificados, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, o nosso Salvador, a qual está muito perto. E será quando Cristo, o Cordeiro de Deus, se converter em leão da tribo de Judá, em sua obra de reclamação no céu, a qual estamos muito perto. Então ele tomará o título de propriedade, que é o livro selado com os 7 selos, o livro da vida do Cordeiro, onde estão os nossos nomes escritos desde antes da fundação do mundo. Ele tomará esse título de propriedade, selado com os 7 selos, e o abrirá no céu. E ao abri-lo no céu, depois corresponde fazer a obra de reclamação de tudo que ele redimiu com seu sangue. As pessoas que redimiu com seu sangue, os quais receberam como único e suficiente Salvador, os reclamará e os transformará. E os que morreram, os ressuscitará em corpos glorificados. Reclamará também o trono de Davi, ao qual ele é o único herdeiro. E, consequentemente, reclamará o reino de Davi, o qual ele o restaurará. Para isso é sua vinda, com o livrinho aberto em sua mão. E ao ter o livro aberto na sua mão, é como em uma corte, quando há um caso de uma herança, de um título de propriedade. Consequentemente, quando o juiz declara quem é o herdeiro e dá a escritura de que essa propriedade é sua, então, depois vem a reclamação. Já foi feita a reclamação, pediu-se, reclamou-se na corte. E depois que é ditada a sentença a favor da pessoa, depois corresponde realizar a obra de despejo, onde tiram as pessoas que estão na propriedade que não lhe corresponde, estão ilegalmente. Assim também neste planeta Terra, a humanidade que vive não tem o título de propriedade, está nessa terra temporariamente, está habitando o lugar que a Escritura diz: de Deus é a terra e sua plenitude. A Deus pertence o planeta Terra completo. E o herdeiro ao planeta Terra, com tudo o que tem, é Jesus Cristo. Aqui está a Escritura. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 em diante, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, lembre-se que é por meio
dos profetas que Deus sempre falou ao povo. Certamente o Senhor Deus, ou Jeová, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, do versículo 8. E a nós nos falou, nestes últimos dias, pelo Filho, ou seja, por Jesus Cristo, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, ou o universo. Quem é o herdeiro de tudo, de toda a criação? O Senhor Jesus Cristo, por quem fez o universo, ou fez o mundo. Deus, por meio de Jesus Cristo, fez o universo. Deus, por meio de Jesus Cristo, estando em seu corpo angelical, corpo teofânico chamado o anjo do pacto e chamado o Verbo, fez o universo. São João capítulo 1 nos fala disso também, quando nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele trouxe a vida, todo o universo, por meio do Verbo, que é Cristo. Deus criou todas as coisas por meio de Cristo, o anjo do pacto, por meio de Cristo em seu corpo angelical. Deus criou todas as coisas. São João capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E São João capítulo 1, do versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, que Cristo é o Verbo que estava com Deus e era Deus, o anjo do pacto, o corpo angelical de Deus. Por isso foi que disse aos judeus no capítulo 8, do versículo 56 ao 58: Abraão, o vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e se alegrou. E disse-lhe, pois os judeus: ainda não tem nem 50 anos e viste a Abraão? E disse-lhe Jesus: em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Como era? Era o anjo do pacto, o Verbo, o corpo angelical de Deus, era a imagem do Deus vivente. Ele é o corpo angelical de Deus, chamado também o anjo do pacto, e chamado também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um corpo de outra dimensão, porque um espírito é um corpo, mas de outra dimensão. Deus faz os seus anjos espíritos e os seus ministros labareda de fogo. Hebreus capítulo 1, versículo 5 ao 7. Antes que Abraão nascesse, Cristo era. E era antes de todas as coisas, diz São Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 23. E aí temos o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, conforme a Colossenses capítulo 2, versículo 2 ao 3. E agora, encontramos que em Cristo Jesus estava Deus em toda a sua plenitude. A plenitude da divindade estava em Jesus Cristo, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. É como você e em mim está a nossa plenitude, alma, espírito e corpo, ou seja, que quando o ser humano está em seu corpo de carne,
de um ser humano. está na plenitude de um ser humano, Porque tem alma, porque está em alma, espírito e corpo. E quando o seu corpo físico morre, já não está em toda a sua plenitude, somente su cuerpo está espiritual, em seu corpo espiritual, su angelical, cuerpo teofánico. ou seu corpo teofânico. Pero regresará Mas regressará cuerpo a físico ter um corpo glorificado, físico glorificado, si es un creyente se é um crente em Cristo, nascido no reino de Cristo, nacido de nuevo. nascido de novo. Sigue diciendo E continua dizendo, en Hebreos capítulo 1, em Hebreus capítulo 1, el cual siendo el resplandor a de su qual, gloria, o qual, sendo o resplendor da sua glória, versículo 3, e a expressa imagem da sua pessoa, misma de la sustancia de Dios, a imagem mesma da pessoa de Deus, é en su Cristo cuerpo angelical. em seu corpo angelical. Por eso cuando aparecía Por isso, quando apareceu o anjo do pacto, que é Cristo em seu corpo angelical, em diferentes a ocasiões, través del Antiguo Testamento, através do Antigo Testamento, profetas a los cuales aparecía os profetas aos quais aparecia, ou a outras pessoas, diziam que viram a Deus cara a cara. Pero San Juan capítulo Mas 1, verso São João 18 capítulo dice, 1, do versículo 18 diz: nadie le vio jamás. a Deus ninguém jamais o viu. Não há uma contradição aí. Que está en el seno O del Padre, unigênito él Filho que está no seio do Pai o declarou, ou seja, o revelou. Dios se dio a conocer Deus por medio se deu de Jesucristo, ou se revelou por meio de Jesus Cristo dando a conocer a Dios. Por eso él decía, yo no hago e nada esteve revelando Deus. de mí mismo, el Padre que Por mora en isso ele dizia: eu não faço nada de mim mesmo, o Pai que mora em mim, ele faz as obras. que lo que escuchaba al Padre E não hablar, falava eso nada era de si mesmo, lo que él hablaba. mas sim o que escutava o Pai falar. Isso era o que ele Se falava. veía en visión, E como ele via o Pai fazer, assim ele fazia. Ou seja, que o via em visão, a Deus fazendo as coisas, em outra dimensão, a dimensão de Deus. E isso mesmo, então Jesus falava e realizava. ha sido también con los diferentes profetas. Assim foi também com os diferentes profetas. Deus mostrava, Muestra las cosas en otra Deus dimensión. mostra as coisas Y eso luego em outra dimensão, en esta dimensión hacen como vieron e isso depois falam nesta dimensão. Fazem como viram Cristo fazer em outra dimensão. Assim fazem aqui. E se materializa. lo que ellos vieron. Se materializa o que eles viram ocorrer nesta outra dimensão. El ángel que le aparecía al reverendo Recordam le dice o en anjo una que ocasión, aparecia ao reverendo William Branham? 12 y 13 del libro Diz de em uma Citaciones, ocasião na página 12 e 13 do livro de citações em espanhol, que diz: vamos a leérselo para que tengan un cuadro. vamos lê-lo para que tenha um quadro claro. Del final de la página 12, Do final da página 12 e começo da página 13 diz: voy a leer una parte así. vou ler umas partezinhas. Él dijo, Ele disse: lo que te dije que no hicieras, disse o yo que pensé te disse que não fizeste, de mí, fizesse e fizestes. en mi obra. E eu pensei: Él dijo, isto é o meu fim agora. E ele la disse: primera vez que a yo primeira te vez dieras que eu te disse un estirón que lento, desse um puxão lento, estavam ensinando a pescar na visão. Lembram? y Ou guardar recordam? silencio acerca de ello, E que guardasse silêncio a respeito disso. ellos ponían sus manos Era quando eles punham ou colocavam suas mãos nas tuas. o etapa. Cuando Teu yo te dije segundo puxão que sacudieras ou más etapa rápido, é quando eu te disse que sacudisse mais rápido e que guardasse silêncio. o alón, Sacudisse, ou seja, desse um puxão ou um puxão mais rápido na linha de pescar. a la cuerda de pescar, pues, Na linha de pescar, pois que lhe desse um puxãozinho, um puxão mais rápido e que guardasse silêncio. y que guardar silencio acerca de ello. E guardasse silêncio a respeito disso.
E depois diz: isso era quando eu te dava as visões para que soubesse os segredos dos corações das pessoas. E quando você predizia o que eu te dizia, ou seja, o que mostrava em visão e do que lhe falava, tu predizia o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que te dizia que fizesse. E ao invés de guardar silêncio a respeito dessas coisas, subiste na plataforma e fez um espetáculo público destes dons divinos. Olha o que causaste: uma multidão de personificações carnais. E eu comecei a chorar verdadeiramente forte. Agora vejam, o anjo mostrava a pessoa e mostrava as coisas, os segredos que ele tinha que revelar às pessoas, e mostrava a cura da pessoa. Tudo isso mostrava, e ele revelava isso à pessoa e o declarava são, livre. E assim corria, e assim ocorria, porque o anjo era quem atuava, quem estava encarregado desse trabalho. Era um trabalho de outra dimensão, a qual o reverendo William Branham falava e se materializava, porque a cura divina não é terrena, é celestial. Nenhum homem pode curar, é Deus o curador. Portanto, podemos ver como funcionava. E se assim funcionou também Moisés com sua vara levantada na guerra com Amaleque, e vocês podem ver em toda a história bíblica da relação de Deus por meio do seu Espírito com os profetas. E isso é o mesmo que vimos no reverendo William Branham, na qual também vimos em Moisés, quando Deus o mandava ao faraó e dizia, mostrava e lhe dizia: diga que vem tal praga, mostrava-lhe tudo. E então Moisés fazia na forma em que Deus lhe ordenava, e as coisas ocorriam. É bom saber essas coisas, porque temos a promessa de que os trovões trarão um avivamento à igreja do Senhor Jesus Cristo. E mesmo que não se possa falar muito, para que não se interrompa o programa divino, e pela qual não se dará tanta informação para evitar imitações. Lembre-se, ou recordem, o anjo já corrigiu ao reverendo William Branham, porque revelou como funcionavam as coisas. E então surgiram muitas imitações. Mas virá outro avivamento. Sempre essas manifestações de Deus surgem em diferentes eras, onde Deus envia um mensageiro com a palavra, essa palavra do céu, que é conforme como está escrito na Bíblia, para que a fale, para que assim as coisas ocorram e as bênçãos de Deus venham por meio do Espírito à igreja. Sempre foi o Espírito Santo,
por meio do qual Deus se manifesta e atua por meio de diferentes instrumentos. Agora, aqui, nesta visão, diz: mais adiante diz: eu estava tratando de fazer meus pés, um pouquinho antes, ou um pouco antes, e eu disse: oh, sinto muito, Senhor, eu não tinha notado que estava usando a ponta incorreta, ou seja, estava colocando o cadastro ou o cordão de um sapatinho de bebê, e estava usando a parte mais larga, mas tinha uma parte bem fina, na qual podia entrar pelo buraco do sapatinho, ou do ilhóis, mas estava usando a parte mais larga, não podia colocar esse cordão ou gavete de sapatinho, e não podia colocar esse cordão ou esse cadastro de sapatinho de bebê. E esse sapatinho de bebê representa a era pentecostal, a sétima era da igreja, representada na igreja de Laodiceia, da Ásia Menor, para que saibam este simbolismo. Ele disse: não podes ensinar a crianças coisas sobrenaturais sem causar comparações carnais ou imitações. Então senti que ia dentro de outra dimensão mais alta. Sempre é subindo, como de era e era, que se vai subindo. Eu estava em pé no ar, em uma carpa grandiosa que jamais tinha visto em minha vida. Eu estava sobre as pessoas com a plataforma debaixo de mim. Eu havia apenas terminado de pregar e tinha feito o chamamento ou chamado ao altar. Havia centenas e centenas de pessoas paradas, com as suas mãos para cima no ar, chorando. E eu estava tentando de fazer com que meus pés irem para baixo, para onde estavam as pessoas, porque ele estava no ar, pela qual mostra que ele já tinha partido e está na sexta dimensão, porque a sexta dimensão já está a 12 pés, a 3 metros e 60 centímetros, e daí pode olhar para cá, aos 12 pés de altura, já está a sexta dimensão, que é o paraíso, onde estão todos os santos, os mortos em Cristo, que se encontram reunidos, cada um com o seu mensageiro correspondente, e o território correspondente dessa dimensão. Mas permaneci no ar. Um homem com um coração verdadeiramente amável, de aparência agradável, deu um passo ante as pessoas e disse: queridos amigos, enquanto o nosso irmão Branham está tomando um momento de descanso deste chamamento maravilhoso ao altar, vamos formar uma linha de oração à direita.
Uma fila de oração se formou completamente ao redor da carpa por dentro, para fora, para a rua, e abaixo da rua, tão longe como se podia ver. Para dentro da carpa eu olhei, uma lona estendida como de 4 pés de altura, com uma porta neste cercado ou cerco de lona. Para dentro desse cercado estava situado um pequeno quarto de madeira quadrado. Uma senhora estava em pé, à porta do cerco de lona, tomando o nome e o cartão de oração da senhora deitada em uma maca de rodas. Atrás da maca estava um homem com muletas, e a senhora tomou o seu nome e o cartão também. Um homem forte saiu e empurrou a senhora na maca pela porta do cercado da lona e por uma porta para dentro do pequeno quarto de madeira. Eu ouvi o familiar som assoviando. Ou seja, quando a coluna de fogo aparecia, ele escutava o zumbido da sua presença, mesmo que outras pessoas não escutassem. Ele escutava. Eu ouvi o familiar som assobiando, feito pela luz que acompanhava o meu ministério. E eu o vi ir de mim para o pequeno quarto. Ele disse: este é o terceiro puxão, ou a terceira etapa. E eu disse: não entendo isso. E ele respondeu: ali dentro te encontrarei. Eu observei e olhei a senhora doente sair da porta ao lado oposto do pequeno quarto. Ela tinha descido da maca e a empurrava. Uma senhora estava ali para tomar o seu testemunho em um gravador de fita e perguntou o que tinha acontecido no pequeno quarto. E ela respondeu: eu não sei. Então saiu o homem levando as suas muletas. A senhora perguntou a ele o que tinha acontecido no pequeno quarto. E ele respondeu: eu não sei. O anjo do Senhor disse: isto não será um espetáculo público. Não está escrito na Escritura das palavras do nosso Senhor, mas você, quando orar, entra na sua câmara e fecha a porta, ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que ver em segredo, te recompensará em público. Não sejas como os hipócritas, que fazem sua aparência de coisa, mas entra na tua câmara secreta. E então o anjo do Senhor e eu descemos para dentro do pequeno quarto. E o que ele me disse ali, terei que guardá-lo comigo. Secreto. O resto da minha vida. Ou seja, que ele viu ali coisas que, se chegasse a dizer, iam sair muitas pessoas, pregadores, imitando o que vai acontecer nesse lugar. E em uma ocasião o anjo lhe diz: recordas ou lembras o nome que procuravas quando tiveste a visão? Assim que tem um nome ali. E deve ser importante para estar ali e para o reverendo William Branham estar buscando. E para o anjo lembrá-lo ou recordá-lo. Assim que tem que ver com as coisas que estarão se cumprindo na terceira etapa. Em uma grande carpa catedral que vai surgir no meio dos crentes em Cristo. E pelo
o que é mostrado. Serão crentes em Cristo, conhecedores do reverendo William Branham e crentes na mensagem do reverendo William Branham. Isso é para que veamos com quem será. Isso é para que vejamos com quem será que surgirá essa grande capa catedral, a qual vai ser de bênção para o cristianismo completo, porque aí será que se manifestará essa terceira etapa, ou terceiro puxão, para a bênção da igreja, e aí é onde os 7 trovões de Apocalipse vão ser revelados. Ou seja, que os 7 trovões falaram, vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque João é o tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo que escutou os 7 trovões falar. E isso será a voz do Alfa e do Ômega, a voz de Cristo no último dia, no meio da sua igreja, falando consecutivamente em uma nova era. Depois do ministério do reverendo William Branham, virá outro tempo, outro despertamento espiritual, outro avivamento no meio do cristianismo, da qual o reverendo William Branham falou. E o que vai produzir esse avivamento, vamos saber o que será. Porque os truenos são muito importantes, o que os truenos falaram é muito importante para todas estas pessoas que vão estar. E o que vai produzir esse avivamento, vamos ver o que será. Pela qual os trovões são muito importantes. O que os trovões falarem é muito importante para todas as pessoas que vão estar desfrutando desse avivamento que Deus vai derramar sobre seu povo. Diz na página 212 do livro Os Selos em Espanhol. Nessa versão, a noiva ainda não teve um avivamento. E está pregando do ano de 1963. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. Prometeu. Ou seja, o que vai produzir esse avivamento será o quê? A voz de Cristo, o anjo forte, falando à sua igreja no último dia. Assim como falou à sua igreja em eras passadas por meio do Espírito Santo através de diferentes mensageiros. E também na página 131. Primeiro parágrafo deste livro, Os Selos. Em espanhol, desta versão, diz: E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. É por essa razão que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Vem, porque são tão importantes os trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. E estará falando à sua igreja nessa terceira etapa. E em uma grande capa catedral que vai se cumprir essa terceira etapa. E, consequentemente, todo o mistério do nome novo do Senhor, da fé para o rapto, fé para sermos transformados e raptados, porque a fé para o rapto está nos trovões. Página 128. Deste mesmo livro dos selos em espanhol diz: Agora,
Os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre à noiva como se preparar para obter essa grande fé de translação, ou seja, de rapto. Ou seja, que os trovões, que é a voz de Cristo falando à sua igreja, no último dia, em uma nova era, não na era nem luterana, nem wesleyana, nem pentecostal, mas em uma era eterna, em uma era de ouro, a era da pedra angular. A era onde vão se cumprir essas promessas. Se cumprirá a visão da carpa. Se cumprirá a fé para o rapto, por meio da revelação divina contida nos 7 trovões de Apocalipse, que a João foi proibido escrever, porque não era para que se soubesse nesse tempo esse mistério, porque os trovões revelam o 7º selo. Os trovões revelam o mistério da segunda vinda de Cristo à igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo esse mistério vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério da vinda de Cristo, como leão para o último dia, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes, todo esse mistério vai ser revelado à igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso vai dar a fé, a revelação, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A terceira etapa será para a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, para lhe dar a fé para serem transformados. Será para as virgens insensatas também, ou virgens fátuas, que não tinham azeite. E isso é o cristianismo. Os cristãos, que não tinham azeite nas suas lâmpadas, que não tinham o Espírito Santo, mas que são pessoas muito boas e amam ao Senhor, e que darão as suas vidas na grande tribulação, porque o anticristo as perseguirá e as matará. Mas a revelação que será dada sobre a terceira etapa vai fortalecer para passar por essa etapa difícil, pela qual terão que passar, como passaram outras etapas difíceis os cristãos. E também os judeus verão essa terceira etapa, onde Cristo estará manifestado. E dirão: isto é, ou isto é o que nós estamos esperando. Mas ele não vem para eles, ele vem para a sua igreja. O anjo forte que desce do céu é um mensageiro a Israel, o anjo do pacto, Cristo, o Espírito Santo, e vem por sua igreja para falar. E isso é Cristo lhe falando, e 7 trovões emitindo as suas vozes e dando a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Também essa terceira etapa se estenderá aos perdidos, aos que não têm oportunidade de salvação, porque já terá passado o tempo para a redenção, terá passado o tempo para receber a Cristo, terá passado o tempo para serem limpos com o sangue de Cristo, porque ele já terá saído do trono de intercessão no céu e estará no meio da sua igreja com a revelação contida no livro selado com os 7 selos, e estará falando como leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes, da qual não se deve explicar muito para que não haja imitações do que Deus vai fazer. Foi proibido ao reverendo William Branham que explicasse todo o mistério de como funcionava a primeira etapa e a segunda etapa. E foi dito que a terceira etapa não falasse nada, não revelasse o mistério. Portanto, também
não pode se revelar até o momento. Será no cumprimento da terceira etapa, que será no cumprimento da visão da carpa, que todas essas coisas vão ser abertas à igreja do Senhor Jesus Cristo, que vai ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, é importante estar cientes de todas essas coisas que têm que acontecer sob a terceira etapa, e que vai ser cumprida em uma grande carpa catedral, e onde o que vimos manifestado no reverendo William Branham quanto à manifestação de Deus no reverendo William Branham foi a amostra do que Deus vai fazer de uma forma plena no meio da sua igreja. Lá foi o exemplo. E diz: o que vocês viram manifestado em parte, verão manifestado em toda a sua plenitude quando viu o aperto. Portanto, virá um aperto também. Como aconteceu no tempo dos apóstolos lá em Israel, e como aconteceu no tempo dos apóstolos, do apóstolo Paulo entre os gentios. Houve uma apertura muito grande e perseguição muito grande naqueles tempos. E voltará um aperto e uma perseguição grande neste tempo final. Mas haverá uma visão, a visão da carpa que vai se cumprir no último dia, neste tempo. E vamos estar escutando Cristo, o anjo forte, que vem por sua igreja, em Apocalipse capítulo 10, da qual o reverendo William Branham no livro dos selos disse, página 57 dessa versão em espanhol: este livro selado com os 7 selos é revelado no... Este livro selado com os 7 selos é revelado no tempo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Demos leitura ali também, para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. Agora, isto já é o tempo do fim, porque diz assim: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre sua cabeça. E agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque até no Velho Testamento ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente para os judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, ou seja, que aquele que vem para os judeus é este anjo forte que desce do céu. Mas olhe, porquanto a igreja do Senhor Jesus Cristo está sob o novo pacto, tem que vir primeiro a sua igreja. Vamos ver, e diz: bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Recordam o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro para Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Ou seja, que quem Israel vai receber, vem primeiro pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vai ser visto primeiro no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nessa terceira etapa, vai ter uma manifestação muito grande, que vai impactar e estremecer o mundo inteiro. Com o que vimos, creio que temos suficiente para compreender a importância do livro selado com os 7 selos
e a importância dos 7 trovões Apocalipse 10, de Apocalipse y por consiguiente la importancia del ángel fuerte que es Cristo, descendido del cielo con el librito, abierto en su mano y clamando como cuando un león ruge y 7 truenos emitiendo sus voces. e, consequentemente, a importância do anjo forte que é Cristo descendo do céu com o livrinho aberto na sua mão e clamando como quando ruge um leão e 7 trovões emitindo as suas vozes. Y la importancia Vimos a de importância su voz, hablando de de Apocalipse capítulo 10, a importância do anjo forte, de Cristo que desce do céu como leão e juiz, e a importância da sua voz falando à sua igreja, que é a voz dos 7 trovões que João escutou. E foi proibido ele escrever o que escutou, porque isso é para ser revelado neste tempo final à igreja do Senhor Jesus Cristo, na terceira etapa prometida para a igreja do Senhor Jesus Cristo. que ya han transcurrido Vimos que já transcorreram etapas de la iglesia, as diferentes etapas da ya igreja nos encontramos, e já nos encontramos mais acima das 7 eras. Nos encontramos de la piedra angular, na era da pedra angular. la edad correspondiente A era correspondente é a segunda vinda de ha Cristo, prometido venir a su porque iglesia, ele prometeu vir à sua igreja e é para este tempo final, que él vendrá, para a era da pedra angular, que ele virá à sua igreja sus promesas. conforme as suas promessas. La revelación contenida A en los revelação 7 truenos, contida nos 7 trovões, escuchó que João y le fue prohibido escutou e foi proibido escrever. escribir. Los 7 truenos Os 7 trovões são a voz de Cristo como leão falando a su iglesia. à sua igreja. Así E assim, como la voz como a de Cristo voz de Cristo como cordeiro, en Espíritu Santo, en medio de su em iglesia, Espírito Santo no meio da sua igreja e como sumo sacerdote. la voz del Espíritu Foi a Santo voz do Espírito Santo de sus diferentes por meio dos diferentes mensageiros diferentes nas suas diferentes etapas da igreja. sencillo como Tão eso. simples assim. Es más sencillo de lo que nos podamos imaginar. É mais simples do que nós podemos imaginar ou possamos Todo será imaginar. en simplicidad. Mas lembre-se, ou recorde, que a promessa é que tudo será em simplicidade. La voz de Cristo Os escolhidos escutarão a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, a voz do Espírito Santo. lo que el Quem Espíritu tem Santo ouvidos dice a las iglesias para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. de la iglesia. Assim foi Hablando assim foi a mensagem para cada era para el día da posterior, igreja. estar hablando a su iglesia, Foi o Espírito Santo falando por meio de cada mensageiro. el fuerte que E desciende para o último dia, del cielo. estará falando à sua igreja o Espírito Santo, o anjo forte que desce do céu. E quem tem ouvidos para ouvir, La voz de Cristo escutará a voz de Cristo clamando quando ruge um leão e 7 trovões emitindo as suas vozes. estaremos escuchando Estaremos la escutando voz del ángel fuerte. a voz do anjo forte. Lo que dijo O la que voz disse a voz del ángel fuerte do anjo forte quando clamou e 7 trovões emitiram as suas vozes. Estaremos escutando e entendendo o conteúdo de esos 7 truenos. desses 7 trovões. El contenido O conteúdo do que falou Cristo, o anjo forte, cuando descendió quando desceu con el librito, com o livrinho aberto em sua mão, lo cual está todavía en futuro, o qual ainda está no futuro, muy pronto. mas vai se cumprir muito em breve. Toma el librito en la Quando mano Cristo tomar del que está sentado o livrinho da mão de quem está sentado no céu, entonces cambia de e então muda de cordeiro cambia a leão, de sumo sacerdote muda de sumo sacerdote a juiz, a rey. a rei. Ahí ese cambio es muy importante. Aí essa mudança é muito importante A ver ese cambio, e vamos ver essa que ahí mudança, es donde hace porque aí é onde faz a obra de reclamação nuestra transformación para a nossa transformação e para a ressurreição dos mortos em Cristo en cuerpos glorificados. em corpos glorificados. La revelación A revelação contenida contida nos 7 trovões que João escutou fue prohibido. e foi proibido escrever. Hemos visto la importancia Vimos a importância de los 7 truenos de Apocalipsis, dos capítulo 7 10, trovões de Apocalipse capítulo 10, porque esos 7 truenos
es la voz de Cristo Porque esses 7 trovões hablándole a su iglesia são a voz de Cristo falando à sua igreja no último dia, en la tercera etapa, na terceira etapa. hablando Cristo como león Cristo falando como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores na sua obra de reclamação. estará revelándonos Estará nos revelando a sua vinda en el día posterior. no último dia. Ese misterio de la segunda venida de Cristo va a ser Esse revelado mistério da segunda vinda de Cristo vai ser revelado pela voz de Cristo, um anjo forte, clamando quando ruge um leão e 7 trovões emitindo as suas vozes, estará haciendo en medio o de qual estará fazendo iglesia no meio da sua igreja neste tempo final. y estamos esperando Estamos esperando a revelação de los 7 pruebas dos 7 trovões, que será dada con la cual que será dada, llegaremos com a qual chegaremos a ter a fé, no solamente para sanidad divina, não sino somente para a cura para ser divina, transformados mas para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. la transformación será la sanidad divina más grande A transformação que con el cambio de será a maior cura divina, cuerpo ya no habrá enfermedades porque com a mudança de corpo já não haverá enfermidades que o corpo que vamos ter possa ter. el cuerpo físico As enfermidades atacam o corpo físico, mas ao corpo físico não poderão atacar, porque vencida. a morte já estará vencida. Eso es 1 de Corintios. E isso é 1 de Coríntios, capítulo 15, do verso 49 ao 58. Bueno, Bom, continúe continue passando todos uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Dejo con ustedes Deixo com vocês al reverendo o reverendo José José Benjamin Pérez para concluir concluir en este día. neste dia.